Olá pessoal, boa tarde, sou Ronaldo da Uma Diversidade Criativa. Muito legal estar aqui nessa conexão promovida pela Ampro, nessa poderosa rede de apoio que reúne toda a cadeia produtiva do Live Marketing. Estarei com vocês nesse painel em nome do Comitê de Relações Sustentáveis, facilitando esse bom papo que vamos ter aqui. O mundo hoje, independente do Covid-19, está em processo de expansão. Estamos migrando de um modelo piramidal de comando centralizado para um modelo horizontal, mais amplo, acessível, transparente, ético e, portanto, melhor que o modelo anterior. Eu, sinceramente, não tenho dúvida que podemos criar esse mundo melhor que desejamos. E acho que o mundo corporativo, daí já estou trazendo para o nosso mercado, tem um papel vital nesse processo. Nossos eventos, campanhas, projetos, hoje essencialmente virtuais, logo voltarão a ser híbridos ou presenciais. E quando voltarem, logo teremos um portfólio ainda mais completo de experiências positivas para promover as marcas, os produtos e serviços de nossos clientes. Do lado das agências, em função dos desafios desses novos tempos, temos trabalhado de forma insana na criação de novos formatos, experiências, tudo para entreter, motivar ou capacitar as pessoas sem que elas se encontrem. E esses esforços têm produzido soluções muito eficientes para os clientes. Hoje, uma empresa pode ter todos os colaboradores participando de seus maiores eventos. Antes não era assim, elas conseguiam reunir só uma pequena parte. Já estamos criando festas de final de ano com celebridades nacionais ou até mesmo globais, fazendo lives exclusivas para empresas que antes não podiam contratar por questões de acesso ou até mesmo por ausência de budget. Lançamos produtos globalmente com plateias virtuais lotadas de jornalistas especializados ou do público em geral. Nossos congressos podem contar com especialistas globais. Estamos transformando as feiras de negócios, antes tão carentes de reinvenção, em viagens virtuais pelo conhecimento. Deixamos tudo isso mais acessível, democrático e co-criativo com a ajuda dos times, dos clientes e de toda a cadeia de fornecedores de nossa indústria. Hoje, o público, ou seja, os colaboradores ou os clientes de nossos clientes, podem escolher ou assistir um evento just for fun ou participar daquilo que reúne o melhor conteúdo disponível no mundo. Como percebemos, está tudo mais ou menos resolvido para o público e também para os nossos clientes, que estão conseguindo otimizar suas verbas, investindo em melhores conteúdos e atrações e turbinando o acesso e a audiência de seus eventos. Tudo isso a partir do trabalho e da orientação de suas respectivas agências. Então, gente, esse é o cenário que a gente está construindo junto, lado a lado. Nós, do Live Marketing, estamos acostumados a grandes desafios. Nossa indústria está presente na vida de milhões de pessoas, cuidando das experiências e do relacionamento que elas têm com produtos, serviços e marcas todos os dias. Nesse setor, antes da pandemia, realizávamos cerca de 590 mil eventos por ano e de forma direta ou indireta gerávamos 25 milhões de empregos, bem como representávamos quase 13% do nosso PIB. O fator gerador de negócios de nosso mercado tem a força de transformar cada R$1 investido em R$35 de retorno para toda a cadeia produtiva. Esses são números impressionantes, que contrastam com um mercado que viu o seu modelo habitual desaparecer. Ainda que temporariamente, de uma hora para outra, mas que vai se restabelecer e continuar contribuindo com a economia do país. Bom, e agora que já conseguimos endereçar as dores de nossos clientes, a questão é como cuidar da outra ponta. A ponta onde estão as agências e toda a cadeia produtiva do Live Marketing. As coisas nessa ponta não estão resolvidas e nem sequer encaminhadas, porque a prioridade sempre é o cliente. Minha agência, por exemplo, é de porte médio. Nosso faturamento hoje está reduzido em 75%. E não é porque não temos demanda, não temos trabalho. As demandas estão voltando. Todos os nossos colaboradores estão trabalhando, até mais que antes, como falamos anteriormente. E o que acontece com a minha agência é um retrato do que acontece com todo o nosso mercado. O budget dos projetos que estão acontecendo, em sua maioria virtuais, foram reduzidos a 25% do que eram antes da pandemia. E é claro que, consequentemente, o nosso faturamento despencou da mesma maneira.
E nenhuma empresa de nenhuma indústria conseguirá sobreviver com 25% de sua receita prevista. E não existe economia possível em despesas administrativas, pois, no nosso caso, 75% de nossas despesas são para remunerar a folha de pagamento de nossos colaboradores. Por este motivo, várias agências precisaram demitir, e algumas em até 60%. Abrindo mão de seus talentos, de sua infraestrutura e, consequentemente, desacelerando o ritmo de recuperação de todo o mercado. Então, como clientes, fornecedores e agências podem criar pontes para que possamos juntos atravessar esse período de crise sem destruir patrimônios e sem perder todo o time de talentos treinados e preparados para nos ajudar a sair dessa crise já, agora e depois que tudo isso passar? Bom, e em função do entendimento que o modelo vigente não é mais suficiente para garantir a sobrevivência dos negócios das agências, mesmo as bem administradas, algumas já estão revendo suas políticas de precificação. E do outro lado, os clientes que também estão vivendo os mesmos efeitos dessa crise buscam economizar em tudo que é possível. Bom, amigos e amigas, esse é o nosso desafio. Por isso, reunimos neste painel protagonistas e especialistas por parte das agências, dos fornecedores e dos clientes. O objetivo aqui não é chegar a respostas exatas, nem seria possível, ainda estamos em um momento de travessia, mas sim formular perguntas que nos provoquem as respostas e as soluções. Então, vamos juntos descobrir? Olá pessoal, boa tarde. E queria começar esse bom papo que vamos ter aqui, valorizando o poder colaborativo da gente incluir as pessoas nas soluções ou nessa jornada que a gente está começando. Então eu queria começar o bloco trazendo a audiência para esse papo. Então vamos colocar uma pergunta e diante de tudo isso que a gente viu no vídeo que eu acabei de gravar, queria que vocês respondessem para a gente. Então vamos lá. Na opinião de vocês, quais são os caminhos para que as agências possam rever a precificação das diversas soluções globais que a gente oferece aos clientes? Opção A, valor fixo por parte de projeto, PMG. Opção B, valor hora-pessoa. E opção C, outro modelo. E daí, se for outro modelo e vocês quiserem dialogar com a gente, deixa o e-mail na resposta para que a gente possa entrar em contato com vocês. Tá bom? Então, enquanto vocês pensam e respondem, vamos chamar para essa roda os nossos clientes. E aí eu tenho toda a honra e o prazer de ter aqui com a gente o Frank Palmer, vice-presidente da Nestlé, e também o Felipe Santiago, head de patrocínio e experiência da Ambev. Estão com a gente já? Estamos aqui. Oi, Frank. Frank, tudo bem? Obrigado tarde, aí pela presença Ronaldo, de vocês. Bem? Estão aqui. Agora me encontrei. Obrigado pela presença. Muito legal. Legal estarem com a gente. Legal a coragem de liderar esse processo, né, de entender que a gente está no mesmo barco e é a partir disso que a gente sai dele. Então eu queria começar com você, Frank, a respeito de tudo isso que eu gravei há pouco, né? Qual é a consciência dessa realidade que vocês, clientes, têm e como a gente pode resolver isso juntos? Fala um pouco para a gente qual é a posição da Nestlé ou como é que vocês estão vendo as coisas aí. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse evento tão importante. Respondendo à tua pergunta, Ronaldo, a Nestlé, desde muito no início da pandemia, dessa crise, a gente, obviamente, fez um exercício grande de empatia, entender tudo o que estava acontecendo no mercado, e aí vale duas prioridades que a gente estabeleceu desde o começo, seja abastecimento do mercado, que era uma coisa primordial para a gente, e obviamente que a segunda coisa mais importante, cuidar da nossa gente. Nós tínhamos aí 3 áreas da Nestlé muito expostas no mercado, nas fábricas, nos centros de distribuição e também nas vendas, então cuidar das pessoas era fundamental. Ao mesmo tempo, a gente cuidou também de 3 frentes muito importantes. Primeiro, a colaboração da Nestlé com o sistema de saúde,
O segundo momento, obviamente, cuidando das comunidades vulneráveis através de parcerias que já estão estabelecidas pela Nestlé desde muito tempo. E a terceira, obviamente, cuidar do fluxo de caixa de pequenas e médias empresas, algumas dessas empresas nossas clientes, tanto de Nespresso como de Nestlé Professional. Então, foram as 3 prioridades que a gente cuidou desse primeiro momento da pandemia. Estamos totalmente conscientes do momento crítico e temos feito, inclusive, colaborações com outras empresas, inclusive a Ambev, em diferentes programas, justamente para amenizar, quem sabe, neutralizar problemas de caixa que algumas empresas têm no mercado, seja tanto o programa nosso quanto o programa Ajude Apoie um Restaurante, tem sido o foco nosso desde o começo dessa pandemia. Então, sim, estamos bastante conscientes e bastante abertos ao diálogo, inclusive para gerenciar e implementar ações que, porventura, a gente não tenha implementado até o dia de hoje. Legal. Felipe, como é que funciona isso, Felipe? Vocês estão passando pela mesma crise que a gente, mas, ao mesmo tempo, nesse momento, a gente está em posições um pouco diferentes. Como é que você está vendo isso? Que consciência a Ambev tem para nos ajudar? Boa tarde, Ronaldo. Queria agradecer também a participação, dar uma boa tarde aí para todo mundo que está assistindo e falar aqui em nome da Ambev, né, para mim é um prazer, porque acho que desde que começou toda a pandemia, a Ambev se organizou internamente, né, e criou diversos comitês para tratar alguns temas como saúde e segurança, né, da nossa gente, como a Ambev poderia atuar para ajudar, enfim, o governo, o Ministério da Saúde, como ajudar também o nosso canal de vendas, então o trade, e também como ajudar os nossos consumidores, né? Tudo isso pensando como melhorar a saúde, bem-estar e levar um alento também para as pessoas que estavam passando por uma situação tão difícil. Então, dentro de algumas frentes que a gente estruturou, né, a gente conseguiu distribuir mais de 1 milhão de unidades de álcool em gel, 3 milhões de máscaras face shield, né, para os hospitais, etc. A gente criou um hospital de campanha com 100 leitos em São Paulo, em parceria com outras empresas também. E a gente criou 2 programas grandes para ajudar o trade, né, um deles citado pelo Frank, que foi o Apoie um Restaurante, em parceria com a Nestlé, né, através da marca Stella Artois, e o Ajude um Boteco com a marca Boêmia. Né, tudo isso para tentar antecipar um pouco de caixa para o trade, né, foram programas que tiveram um retorno bem legal, uma adesão grande né, do público. Em seguida, a gente iniciou um processo que foi o de tentar levar um pouco de entretenimento, um pouco de lazer para os consumidores que estavam confinados dentro de casa. Então, a gente iniciou uma série de programas de lives, né, onde a gente levou mais de 300 aí artistas, foram quase 400 lives que a gente fez durante esse período, né, tivemos uma audiência aí de mais de 500 milhões, né, de pessoas. A gente conseguiu levar um pouquinho, né, de entretenimento e de lazer para essas pessoas nesse momento, né? E em paralelo também aconteceu uma outra força-tarefa que revisou o prazo de pagamento, né, de boa parte dos nossos fornecedores, né? Então a Ambev já contava com um plano, né, de um prazo reduzido para fornecedores que faturam até 100 mil e 200 mil com a companhia, né, e para aqueles que faturam mais do que isso, a gente criou, né, fez toda uma análise, criou um programa de redução, onde foi reduzido drasticamente entre 30 e 90 dias, né, o prazo de pagamento, né, hoje ficando num limite de 30 a 60 dias, de acordo com quanto fatura aquele fornecedor com a Ambev. Né? Então, acho que tudo isso, né, foi uma união de esforços internos que a gente teve para conseguir abranger essas diferentes áreas aí, às quais a Ambev se compromete, né, que são esses stakeholders, clientes, fornecedores, consumidores e parceiros também. Eu penso que tanto Nestlé como a Ambev são exemplos de como a gente progrediu, né, em relação à sustentabilidade dessa relação, né? Mas quando eu olho para o cenário de hoje, eu vejo exatamente que às vezes a gente está discutindo alguma coisa que já não faz sentido, porque toda a base está complicada, é insustentável, e não é culpa nossa nem de vocês. Queria pedir um conselho, por exemplo, as agências falam com a gente, né? O que eu faço quando eu passo aí para um bid agora
e eu, a partir da consciência de que o modelo de negócio já não dá mais, né, eu preciso chegar lá e negociar com esse cliente, ou colocar, né, alguma coisa que traga esse retorno para o meu negócio. E muitas vezes, quando eu estou tentando fazer essa iniciativa, a gente percebe que eu preciso obedecer ainda os contratos anteriores, né? Porque a gente tem contrato, então você está lá ainda com taxas, FIIs de 10%, 12%, aquilo que já não é mais possível. Mas quem tenta sair disso para poder sobreviver, lida com a questão exatamente de que a gente vai ainda acabar tendo esse conceito de meritocracia, né? Quer dizer, premiando aquele que se esforça para ter o menor preço. Como é que a gente resolve isso? O que vocês aconselham, por exemplo, quando uma agência está lá no bid com vocês, quais são os caminhos para a gente chegar lá, né? Sabendo de toda a dificuldade que vocês também têm. Frank, vamos. O que eu sugiro, Ronaldo, e a gente tem conversado sobre isso com a Ampro, é o diálogo. Ou seja, a gente trabalha com um pool de agências, que são as agências que durante um período grande do ano estão muito próximas da gente, e a gente sempre estabelece um contato muito aberto com essas agências e escuta as dores dessas agências para os diversos temas, né? Ou seja, quando vem à tona a questão de prazo de pagamento, a Nestlé, no último período, praticamente 40% de todos os pagamentos foram feitos até 10 dias. Obviamente que foi fruto de muita conversa, entender qual que era a dor dessa agência, e a gente, obviamente, abriu exceções à nossa política, que é global, não a política da Nestlé do Brasil, a política da Nestlé globalmente. Então, eu sempre digo, e disse isso a você já em conversas em separado, que o diálogo tem sido o grande motivador de encontrar soluções que deixem as agências felizes e deixem os clientes felizes. Você sabe que todas as empresas têm um processo de compliance muito forte, inclusive sujeitos à auditoria, e tudo que a gente faça, todas as brechas que a gente abre em cima de um guideline tem que estar muito bem sustentado. A gente tem conseguido fazer isso, né? Ou seja, com flexibilidade e conversa, e eu acho que a postura das agências tem que ser por aí também. Primeiro, levantar a mão, colocar o problema na mesa, e empresas como a Nestlé, tenho certeza que a Ambev também estão abertas a conversar para encontrar uma solução que todo mundo fique feliz. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claramente, muito obrigado. Felipe, o que você tem a contribuir, por favor? Eu concordo plenamente aí com os pontos colocados pelo Frank, e eu queria acrescentar, eu acho que além desse diálogo tem que ter também um bom senso, né? A gente sabe que durante o período de pandemia todo mundo, né, teve que revisar o seu business, né, teve que repensar, tomar algumas decisões até um pouco mais duras, né? A Ambev, ela optou por manter todo o seu quadro, não houve desligamentos, né? A gente fez um exercício enorme dentro de casa para manter o emprego das pessoas, né, da nossa gente, e a gente também fez um diálogo muito grande com as principais agências. Eu acho que tem algumas diferenças um pouco no que você falou, Ronaldo. Eu acho que tem sim jobs que eles são definidos pelo critério de preço, mas tem muito job que ele é definido pelo critério criativo. Então, eu acho que nesse meio, né, do caminho, muita coisa ficou parada no mercado, mas no caso da Ambev, por exemplo, a gente continuou trabalhando, a gente migrou um pouco a nossa atuação, né, no meu caso, que eu cuido diretamente de live marketing, né, eu migrei tudo para o digital, né, tudo para as lives, e a gente continuou trabalhando, continuou contratando, continuou ativando as nossas marcas, usando os assets que a gente já tinha, né, fazendo coisas novas que foram aparecendo, né? E acho que esse critério de preço, ele não é mais o que pauta a decisão hoje dentro da Ambev, né? Tenho certeza que dentro da Nestlé também, diversos outros players do mercado. A gente tem programas como diversos hackathons, a gente faz diversos processos para captar ideias e abrir espaço para startups, né? A gente faz diversos processos para desenvolver novos fornecedores, e a gente também tem aqueles briefings mais
tradicionais de coisas que acontecem todo ano, né, como o Carnaval, como o São João, no qual a gente envolve, né, diversas agências e, na grande maioria dos casos, o critério de escolha dentro do live marketing é criativo e é menos de preço. Óbvio que tem itens, né, e algumas coisas que a gente faz todo ano com um volume muito grande, né, isso dá alguma escala e claro que vai ter essa alavanca de preço como fator de decisão, mas acho que esse cenário vem evoluindo, né, junto com essas outras questões que a gente falou na pergunta anterior. Legal, legal. Pessoal, eu vou preparar para trazer a resposta, até mesmo para vocês me ajudarem a comentar um pouquinho da pergunta. Vamos colocar o QR Code um pouquinho mais. No próximo bloco, vamos deixar o QR Code um pouco mais de tempo na tela também. Mas, gente, é muito legal essa questão, né, de que o diálogo é a ponte que a gente precisa para que as coisas aconteçam. Por exemplo, a própria Nestlé e a Ambev são empresas, não, são grandes players, né, que demandam trabalho do nosso mercado. E via Amplo, a gente consegue viabilizar isso, por isso que é tão importante, e a gente diz sempre para as pessoas, essa coisa da gente se associar, até mesmo para endereçar esses desafios, né, para vocês ou para o mercado, enfim. Então, é muito legal e eu quero que vocês tenham sempre a Amplo com porta aberta, né, porque esse é o jeito. A gente acabou de passar tantos números importantes para que a gente esteja juntos, né, e quanto a gente alavanca o negócio de vocês. Então, é claro, a gente precisa manter isso aberto para poder continuar esse diálogo. Tem uma resposta das perguntas para a gente entender que caminho o mercado imagina? Vamos ver. Então, está lá, olha, 6% ou 6 pessoas que responderam, que participaram com a gente aqui. Valor fixo por porte de projeto, PMG, 12%. Valor hora pessoa e 16% sugerem outros modelos, que eu já estou aqui muito curioso para saber e para entender. Então, por favor, isso vai mudando, né? Porque a gente teve o QR Code muito rápido no começo dessa pergunta e a audiência não conseguiu responder. Então, a gente passa ela de novo no finalzinho, se der lá. Tá acabando o tempo desse primeiro bloco nosso. Queria agradecer bastante a participação de vocês. Sei o quanto, nessa época de home office, a gente tem trabalhado, né, o dobro e o quanto é precioso tê-los aqui. Então, Frank, quer se despedir? Felipe, por favor. Muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que muito brevemente. E eu reitero aquilo que eu falei na pergunta anterior, estamos sempre abertos ao diálogo e prontos para escutar, inclusive sobre modelos de remuneração, que é a pergunta que vocês acabaram de fazer. Eu, como publicitário e integrante de agências no passado, conheço bem esse tema e, obviamente, que posso opinar se for chamado para essa conversa. Sempre aberto para conversar. Muito obrigado e boa tarde para todo mundo. Claro que será. Felipe, por favor. Bom, também gostaria de agradecer, né, o convite. Na minha experiência na Ambev, eu passei por várias posições já, onde eu pude conviver muito com as agências de live marketing, né? Tive uma passagem regional, a gente trabalhou muitos cases, ganhamos vários prêmios, então queria reforçar, né, a afiliação a Ampro é super importante, as premiações que a Ampro faz são super relevantes para o mercado também. Eu acho que elas movimentam as agências, provocam as agências a serem mais criativas, né, provocam as agências a trazer gente boa do mercado, né, para ganhar cases, enfim, e construir a sua reputação. E acho que esse diálogo entre cliente e agência é um diálogo que ele tem que sempre se renovar. Então, acho muito importante esse papel que vocês estão fazendo, né, em conectar, da gente poder trocar um pouco mais de ideia. Vamos manter essa ponte aí sempre alargada, né, e com esse diálogo muito presente. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Ronaldo, né, e o time da Ampro pelo convite, né, agradecer aí o pessoal que está assistindo, né, e essa conversa vai continuar. Acho que vão ter vários desdobramentos, porque a única certeza que a gente tem é que muita coisa vai mudar, né, pós-pandemia, então contem sempre com a gente, com esse canal aberto conosco. Legal. Pessoal, então, enquanto agência, sozinhos, é complicado a gente conseguir endereçar diálogos. Mas se associem, né? Participem das suas apresentações de classe, porque é a partir do coletivo que a gente vai sair disso. A gente não entrou nessa crise sozinhos, não é sozinho que a gente vai sair, né? Bom, agora mais em casa, vamos trazer aqui para a segunda parte desse bloco de relações sustentáveis. O Igor,
presidente da MCI Brasil, e vamos trazer também a Leila da Bueno Arquitetura, que já está com a gente aqui no vídeo, né? E a gente tem o Igor pessoalmente. Olá. Frank e Felipe são nossos convidados, mas se precisarem, por favor, a gente sabe da agenda, mas estão à vontade aí com a gente. Bom, vamos começar da mesma forma, dando um poder de voz a quem está na audiência com a gente, Igor, porque eu acho que o legal é assim, né? Não vamos sair disso sozinhos, como eu falei, então vamos botar a audiência nesse negócio. E a pergunta que vai para a audiência agora é o seguinte: tanto você como agência, como fornecedor, a gente queria saber, né, qual a previsão em percentual de redução de faturamento do seu negócio para o ano de 2020. Ele vai reduzir até 25%, até 50%, até 75% ou até 100%. Né? Então, por favor, pelo QR Code, vocês conseguem, vamos deixar um pouquinho mais na tela. Né? E vamos começar com o Igor. Eu respondo essa pergunta também? Não, ainda não. Eu vou inverter, tá, Leila? Vamos começar com o Igor, porque eu acho que ele vai até mesmo te inspirar na tua resposta depois. Igor, desculpa a minha primeira pandemia, mas não é a primeira crise que a gente passa. Né? Então, geralmente, quando acontece isso, a gente busca algumas referências. Né? E o mercado internacional geralmente funciona, porque assim como na pandemia, ele estava na nossa frente. Então, assim, como você é head no Brasil de uma agência global, conta para a gente um pouco o que você tem sabido que pode nos proteger, que pode proteger as agências. Obrigado, Ronaldo. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou dar um oi aqui para a Leila, para o Felipe e para o Frank. Eu vi que o Felipe e o Frank ficaram também aqui na conversa, bacana. Bom, na verdade a gente já, assim, acho que vale comentar um ponto antes da pandemia, Ronaldo, que o Brasil já estava um passo atrás no modelo de remuneração das agências antes da pandemia. Né? Então o Brasil segue um modelo que a gente poderia chamar de management fee, né, que é um percentual que a gente cobra sobre os serviços, que já é por si só algo que já não acontece no primeiro mundo. Eu não gosto muito desse termo do primeiro mundo, mas, enfim, mas na Europa isso já não acontecia já há um bom tempo, na maior parte dos países da Ásia isso também já não acontece, Estados Unidos também não. Então acho que esse é o primeiro ponto. Lá o que a gente tem muito é o que a gente chama de time allocation, onde a agência, através de um briefing muito bem feito, normalmente são briefings mais bem elaborados, a agência orça a quantidade de pessoas e horas dessas pessoas, de acordo com cada cargo, quanto que ela deveria cobrar por aquele serviço. Então, você paga pelo capital humano, vamos chamar assim, né, pelo capital pela inteligência de negócio somado ao capital humano. Então, esse é o principal modelo. E aí existem algumas variações que são preços por serviços. Então, talvez aqui nos serviços criativos a gente já está assim, né? Então a gente tem, por exemplo, o guia de referencial de valores da Ampro, onde a gente tem lá um valor de um logo, o valor de uma peça. Eles têm isso ampliado, então eles têm custos de serviços pré-determinados. Então, por exemplo, encontrar o local certo do evento tem um valor, e esse valor é predeterminado. Né? Então, você oferecer o local certo do evento, você é remunerado por isso. Né? Eles chamam de venue sourcing. Né? Então, fazer a seleção do venue do evento é um serviço remunerado, por exemplo. Então, assim como eu dei esse exemplo, tem vários outros de serviços que são pagos pelo serviço. Então, esses são os dois principais modelos que a gente tem lá fora. E aí, agora, trazendo para o mundo da pós-pandemia, né, o time allocation continua sendo uma prática. Então, o time allocation, você calcular o teu capital humano dedicado para aquele serviço, independente de quanto custa o fornecedor, de quanto custa essa estrutura aqui, o quanto custa o meu serviço. E aí, a partir dali, a gente coloca o preço.
E quando a gente fala um pouquinho de eventos digitais, existe uma outra modalidade que é realmente o pacote fechado. Então também tem acontecido muito, olha, quanto custa o estúdio, ficar um dia dentro de estúdio gravando, com roteirização, com artístico, então soma-se isso tudo e você tem um pacote fechado também. Isso está acontecendo bastante também nesse momento. Então são valores fechados, não tem mais esse modelo de FII percentual já há muito tempo, muito antes da pandemia, inclusive. E qual que você acha que é o grande desafio da gente trazer? Porque acredito que Nestlé, Ambev, lá fora, devem também, né, se submeter a essas práticas. Como é que você vê o desafio disso não acontecer aqui no Brasil? Ou por que a gente tem dificuldade tanto de precificar estratégia ou soluções? Olha, eu acho que assim, o principal ponto aqui dessa conversa é os clientes e agências entenderem o papel de inteligência de negócio que a gente exerce, né? Então, acho que tem um primeiro papel primário aqui dessa conversa, que é a inteligência de negócio, né? E a gente poderia chamar isso de consultoria, a gente poderia dar vários nomes para isso. Então isso em si tem um valor, né? E esse valor tem que ser percebido corretamente. Então assim como hoje esse valor já é percebido na hora que qualquer cliente, seja a Nestlé ou a Ambev, ou qualquer outro cliente, vai contratar, por exemplo, uma empresa de consultoria estratégica, né, e você tem um valor percebido pela inteligência de negócio, e, igualmente, o nosso trabalho de live marketing também tem uma primeira camada de inteligência de negócio. Esse a gente poderia chamar uma primeira camada de remuneração. E aí você tem a execução dessa inteligência de negócio, que aí sim tem uma discussão de como que a gente vai ser remunerado, se a gente vai ser remunerado por hora, por serviço, enfim, aí é uma discussão um pouco mais complexa. E eu acho que a primeira coisa é a gente desmistificar percentuais. Assim, acho que a primeira missão que todo mundo tem aqui é: esquece, vira a página, aquilo não funciona e provavelmente nunca mais vai funcionar em cenário algum, né? Já não funcionava. Já não funcionava, agora esquece, né? Então, assim, se a gente ainda está falando de percentual, a gente está batendo a cabeça na parede, literalmente, na minha cabeça. Então, realmente, assim, não é mais assim, qual que é o percentual do meu budget que vai para a agência? Essa é a pergunta equivocada, essa é a pergunta errada. A pergunta é: quanto custa este serviço desta agência ou deste fornecedor? Acho que é o quanto vale esse serviço. Acho que é essa percepção que a gente tem que começar a tratar agora. Muito legal. Vamos rever o resultado do primeiro painel, que agora a gente tem mais colaboradores, que tem todo o link como você está respondendo. Podemos ter aí na tela? Então vamos lá. Então a gente tem 25%. Não. A gente pode ter a primeira antes dessa? Legal. Então vamos lá. Ok, era aquela que estava mesmo. Isso aí. Então a gente tem 7 pessoas contribuindo, dizendo que o caminho seria a gente ter um valor pelo porte do projeto, PMG. 13 pessoas, valor hora pessoa, mas olha que incrível, né? Quer dizer, outros modelos ou outras possibilidades a gente tem como maior percentual. Isso é muito legal, porque a gente não está aqui para responder ou para chegar à resposta, mas a gente está aqui justamente para termos aí um leque de opções para que essa resposta que a gente chegue seja confortável para todo mundo, para os nossos clientes tão importantes nessa cadeia, né? Então, muito legal. Acho que mais importante do que dar respostas é fazer as perguntas certas. É fazer as perguntas, né? Com certeza. É para isso que a gente está aqui. E vamos incluir a Leila nesse bom papo aqui? Então, Leila, eu brinquei com a Leila e até mesmo nos nossos bastidores de como é complicado, né? Quem está um pouco mais na ponta ainda, como é essa cadeia de fornecedores que faz esse tripé, né, funcionar do nosso negócio, né? Então, Leila, a pergunta para você, bastante provocadora, é assim: como se organizar, se encaixar nesses novos formatos, ou como não ser excluído desse processo, Leila? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Igor. Tudo bem com todos vocês? Um prazer estar aqui. Que pergunta danadinha, né, Ronaldo? Muito legal ouvir o depoimento do Frank, do Felipe, ouvir também esse exemplo que o Igor traz de fora. Basicamente, o que a gente mais
pede nesse momento, Rô, é que a gente faça parte desse pensamento, que a gente possa, de certa forma, ser incluído em todo esse processo da reinvenção. Veja, o tema desse nosso encontro aqui hoje é a reinvenção, é a disrupção, é a transformação, é a renovação, é a evolução, mas como fazer isso se a gente não juntar toda a cadeia? A gente tem que levar todo mundo, sabe? É convidar para o baile, mas também tirar para dançar. Então, o que eu trago aqui, até como uma reflexão, muito legal, a gente não está aqui buscando respostas, talvez a gente esteja aqui fazendo provocações de reflexões, mas o que eu vejo que seja um caminho, talvez, é que a gente possa construir junto esse novo formato, esse novo modelo. Adorei quando o Frank falou que é através do diálogo, mas a gente realmente tem que dialogar com todas as pontas. Estamos carentes, de uma forma geral, de informação. Todos nós, toda a cadeia, não é culpa de ninguém. A gente tem a informação, mas no momento ela está equivocada, depois no outro momento ela muda. Então, assim, a falta da informação está gerando muita insegurança. Então, Ronaldo, você imagine para a gente, da nossa cadeia lá da ponta, as empresas de cenografia, as montadoras de stand, a gente está basicamente instalado em pontos muito periféricos. Nós não estamos recebendo absolutamente nenhuma informação. Estamos à mercê de algumas decisões que a gente não tem acesso. Então, a minha provocação aqui, até como reflexão, vamos construir isso novo, juntos. Que tal a gente desenhar novos projetos? Porque a gente está bom, estamos aqui nesse momento pandêmico, todo mundo muito preocupado, também é a minha primeira pandemia, mas não é a minha primeira crise como empresária, mas eu não vejo movimento, e na Abrace a gente tem falado muito sobre isso, Ronaldo, a gente tem visto poucos movimentos para os próximos anos que virão. O que de fato nós vamos transformar se a gente não está aproveitando esse tempo que a gente tem disponível com tanta cabeça talentosa, com tantas mentes, com tantos intelectos aí ociosos? Por que a gente não está desenhando esse novo movimento? Por que nós não estamos, nesse momento, pensando em novos formatos? Por que não estamos incluindo toda a cadeia? Então, assim, adorei também esse modelo que o Igor falou, do valor projetual, o valor da inteligência. Isso é determinante na nossa cadeia também. A gente está o tempo todo colocando à disposição do mercado, à disposição do cliente, o nosso intelecto, né? E por que não usufruir dele agora? E por que não, mais do que nunca, a gente entender que o valor da inteligência projetual, ele é fundamental na geração de negócio. Tudo que a gente faz enquanto transformação de espaço que vai receber o evento, ele é determinante para conseguir o resultado que se busca no evento. Agora, a gente não pode entrar só lá no final. Nós poderíamos juntos realmente cocriar e imaginar que dá para fazer algo diferente, utilizando esse valor projetual de toda essa galera das montadoras de stand, das empresas de cenografia. A gente faz arquitetura efêmera. E eu vejo que na arquitetura convencional, o movimento está sendo muito grande nesse momento. Vamos reformar aquilo que a gente achava que estava errado porque a gente tem tempo. Todo mundo está em casa querendo arrumar alguma coisinha que não está bom, porque está ali, está tendo tempo e tem disponibilidade para pensar nisso. Por que a gente não está arrumando a nossa casa? Por que a gente não está arrumando o nosso setor? Com tanta gente capacitada, com tanta habilidade, com tanto talento. É essa a minha provocação aqui para todos nós juntos, tá? Eu não sei nem por onde começar, mas é uma reflexão. Eu vejo muito que é por esse lado, é a inclusão de toda a cadeia, Rô. Legal, e quando eu vejo essa clareza de pensamento de vocês aí, Leila, eu percebo que, de novo, a força da associação ajuda bastante, porque vocês conseguiram se unir também e ter uma associação bastante representativa, né? Então, isso é muito legal. Eu queria agora trazer as respostas da nossa enquete para que a gente possa comentar um pouquinho juntos, aproveitando que nossos clientes estão aqui ainda, para ter também um comentário deles sobre a primeira. Mas vamos pôr agora a segunda pergunta sobre a questão de redução. Qual é essa percepção no mercado sobre a redução do nosso mercado? Então, vamos lá. Vamos ver as respostas. Estou bem curioso, Ronaldo, para ver a resposta.
Estou apreensivo. Em termos percentuais, né, a gente tem aqui 75% da audiência que respondeu, trazendo exatamente o que eu coloquei no começo da minha fala, que é que esse budget foi reduzido em 75%. Provavelmente quem respondeu 100% praticamente fechar a porta, né, porque não tem negócio que se faça assim. Então, Leila, comenta para a gente um pouquinho esse quadro. Como é que você vê isso, em que praticamente 25% de quem respondeu, né, diz... eu estou até ousando dizer em percentual, porque como a gente estuda muito isso na Ampro, a gente percebe que esses índices refletem a realidade, né? 25%, 50% e 75%. Leila. Na nossa área, na nossa atividade, com toda certeza a resposta ficaria no 75% também de redução, chegando a 100%. E nós temos um agravante que até na sexta-feira passada a gente fez um encontro de todos os associados, que é isso que tem fortalecido muito a gente, através da associação que a gente tem buscado força e buscado espaço para reflexão e pensar no que tem por vir. Mas a gente ainda tem um agravante, que são os projetos que estavam andando, são os projetos que estavam praticamente prontos, executados, a gente diz executados porque já estava praticamente todo construído, e que eles foram cancelados. Então, a gente, além da redução, estamos tendo alguns impactos nessa questão da negociação do que já estava previsto para ser entregue. Tem clientes até pedindo devolução, que não está nem sendo aberto uma possibilidade de ficar com um crédito, de fazer com que isso aconteça em anos futuros, mas não, é assim, inadimplência enorme por conta até dessa questão problemática de economia, mas principalmente por ter essa carta na manga de falar, o evento não foi entregue, então a gente quer o nosso dinheiro de volta. Então, eu fiquei pasma com essa declaração que eu ouvi de um dos associados da Abrace, mas isso está tendo um impacto muito grande também, e com certeza a gente caminha de 75% para 100% esse ano, provavelmente de redução. É um quadro muito triste, extremamente preocupante, e que a gente precisa agir rapidamente, né, para poder fazer com que algo aconteça. Sem dúvida alguma, estamos preparados para a retomada, essa é a nossa postura e o nosso discurso, e aproveito todos os canais na qual eu estou sendo convidada para falar da Abrace e falar do nosso negócio. Estamos sim prontos para a retomada, com protocolos extremamente bem pensados, equipes preparadas. A gente precisa, de alguma forma, perder o medo para fazer acontecer alguma coisa e reverter essa perda dos 75% de faturamento. Beleza, Leila, obrigado. Felipe, 75% das agências estão com seu faturamento reduzido em 75%, né? O que você diz disso? Como é que vocês observam esse movimento ou esse risco que a gente tem de perder bons players? Com muita preocupação. Eu acho que, como bem colocado aí pela Leila, né, não são só as agências, né, tem uma cadeia inteira de fornecedores que trabalham junto com essas agências. Eu fico super preocupado de ouvir isso. É muito difícil empreender no Brasil e ainda, né, com uma situação dessa. Eu falo, infelizmente, a gente pode falar pelo mercado, né? Eu posso falar, né, por mim, pela Ambev. A gente tentou transferir tudo que a gente estava fazendo fisicamente, né, de alguma forma para o digital. Eu acho que tem muita coisa que a gente faz que está atrelada a eventos, né? Muitos jobs que estão atrelados ao acontecimento de algum evento, e a gente sabe que falta bastante tempo ainda para esses eventos retomarem. Mas eu acho que tem que ser uma postura, né, de dono mesmo, né, ser parte do negócio do teu parceiro, né, se o teu parceiro não estiver lá para te atender no ano que vem, que o evento vai acontecer, assim, vai ser muito difícil, né, para o cliente também. Então,
Eu acho que as pessoas têm que ter bom senso, como eu falei anteriormente, né? Tem que ter bom senso e pensar que não adianta nada o cliente sair muitas vezes fortalecido depois de uma crise, mas ele está sem aliados em volta, ele está sem os seus parceiros que ajudaram a construir a sua marca ao longo de tantos anos, né? Acho que ninguém constrói marca sozinho, né? Todo mundo precisa de agência, todo mundo precisa de fornecedor, não existem empresas que executam todos os seus jobs, né? Então, acho que fica aí o recado, né, para os clientes que estão assistindo, né, para repensarem, né, olharem com um olhar de empatia para o parceiro que está ali, na alegria e na tristeza, né, com você, e existem bons exemplos, tá? Acho que a gente está falando de um cenário negativo, mas trouxemos alguns exemplos aqui, né? Eu trouxe alguns, o Frank também trouxe alguns outros, então eu acho que a gente também tem que mirar nos bons exemplos e se inspirar nesses bons exemplos, né? Em pensar como manter essa cadeia ativa, né? De alguma forma. Frank, e você, Frank, que já esteve do lado de cá, saiu na hora certa ou temos salvação? Ronaldo, eu sou otimista por natureza, então eu sempre acho que tem salvação. E respondendo a sua pergunta, primeiro eu concordo com a palavra que o Felipe escolheu, preocupado também com a situação, e eu adicionaria também o termo não surpreso, por tudo que a gente tem lido, né? A gente acompanha diariamente essa crise, não é surpresa para mim o que a pesquisa está apontando. Então, por isso que eu fico muito preocupado. E eu acho que tem saída, mas eu acho que passa por uma revisão, como a Leila propôs, como o Igor tem provocado, de modelos de operação. Mais do que modelos de remuneração, eu acho que é uma questão de modelo de negócio. Eu acho que essa é uma discussão válida e eu me coloco à disposição, inclusive, para participar. Eu posso, inclusive, dar uma perspectiva de quem já esteve do outro lado durante mais de 25 anos e desse lado agora, por 10 anos, você já tem uma visão bastante consolidada dos dois lados e posso ajudar nessa discussão. E voltando ao tema que o Igor colocou no começo, que eu achei bastante interessante, eu acho que as agências que realmente fazem a diferença na discussão do negócio dos seus clientes são aquelas que realmente têm maior condição de prevalecer, seja num bid, seja numa conversa. E quando ele fala de consultoria, ele fala de estratégia, que eu acho que para ser reconhecido, isso foi uma luta minha enquanto do outro lado, enquanto agência, sempre de estar focado no negócio do meu cliente, né, entender desse negócio, porque as propostas estratégicas de uma agência, quando entende o negócio do seu cliente, elas tendem a ser bastante competitivas. E não só na ideia, que eu acho que é o outro lado que eu acho que é vencedor, ou seja, quando você tem uma grande ideia, mas o entendimento estratégico do problema, da dor do seu cliente é o que tira a agência daquele meio, né, onde estão várias agências, né, e estabelece uma relação de relevância, que eu acho que é a palavra que sempre definiu uma relação saudável entre cliente e agência. Não sei se eu respondi, acho que adicionei até um outro tema, mas é um assunto que me apaixona. E dentro dessa perspectiva um pouco negativa, eu sou sempre uma voz que tenta trazer um pouco de otimismo e gosto desse debate e acho que posso contribuir com vocês. Com certeza. Eu sou também do pensamento positivo. Eu tenho a clara sensação que a gente corria atrás do rabo e talvez precisasse desse tempo, Leila, que você comentou, justamente para a gente parar e observar o que faz sentido, o que não faz sentido para a gente, para o negócio, para as marcas, né? Então, acho que esse é o momento e por isso é tão legal. Todo mundo está junto. Igor, quais são as suas crenças, então? Bom, eu vou primeiro agradecer o Frank e o Felipe pelo esse movimento empático que vocês fizeram agora. Eu não sei se vocês têm ideia da importância para nós de ter uma Ambev e uma Nestlé
se posicionando da maneira que vocês estão se posicionando. Vocês não têm ideia do quanto isso é relevante, do valor que isso tem e de certa forma, da responsabilidade que vem junto, né, com a declaração que vocês deram, de abrir esse diálogo, de ter essa conversa e de construir relações sustentáveis através do diálogo. Mas eu vou emendar aqui um comentário que o Frank fez com relação à consultoria, estratégia, as empresas que de fato somam valor ao negócio dos seus clientes, para dividir com vocês o meu sonho de futuro, né? O meu sonho de como as coisas vão ser em breve, né? Então, e eu fico aqui, né, todos nós aqui em algum momento já contratamos uma empresa de consultoria, então você chama lá 3, 4 empresas de consultoria estratégica, desde uma McKinsey, uma PwC, uma Deloitte, como consultorias menores também, não importa, e aí você explica qual é a situação, explica o que você espera, e essas empresas enviam seu material promocional, né, seu material de divulgação, os cases que elas já atuaram naquele segmento, outras empresas do segmento que elas já atuaram e o valor do projeto delas. Elas não entregam consultoria de graça, elas não trabalham e entregam uma consultoria gratuita para os clientes. Da mesma forma, no meu sonho de futuro aqui, né, as empresas chamariam as agências, analisariam as agências através dos seus cases, do seu histórico, do que elas já alcançaram ao longo da história delas, dos profissionais que trabalham nela, o valor, né, o valor da proposta, e não mais com as agências trabalhando de graça, pensando, pesquisando, se aprofundando, gastando horas e horas e horas de mão de obra interna, entregando tudo para o cliente, e o cliente, dentro das 4, 5, às vezes 8, às vezes 10 propostas, ele absorve todo aquele capital intelectual, ainda que ele não use especificamente aquele logotipo, ainda que ele não use especificamente aquela cenografia, mas tem toda uma inteligência de negócio que foi entregue ali, toda uma visão de negócio que foi entregue ali de forma gratuita. Então, para mim, o auge da valorização ele vai chegar o dia que as empresas falaram, não, eu vou escolher com base no seu custo, no seu preço e no seu histórico, você não precisa criar nada. Eu acredito em você. Eu acredito que você vai criar algo que funciona para mim, simplesmente, né, com base no seu histórico, com base no que você é capaz de fazer. E não mais a gente trabalhando de graça como a gente vem trabalhando há tantos anos. E deu no que deu, né? Por isso que a gente tem que rever isso. Bom, pessoal, eu quero agradecer bastante. A gente está agora no finalzinho do nosso painel. Muito legal. Dizer que na Ampro a gente está aberto, né, para todo mundo que quer discutir, que está passando propostas. Eu preferi não ter espaço para perguntas no bloco, porque assim daria mais tempo para vocês. Eu sabia de toda a contribuição que seria possível a partir desse encontro, mas quem tiver alguma dúvida ou precisar de alguma resposta ou quer participar de uma discussão, vem para a Ampro com a gente, ou no aplicativo, na plataforma do evento, deixa seu e-mail para que a gente possa falar com você. Tá bom? Gente, muito obrigado. E agora eu vou trazer a Nath e as meninas aqui de volta, porque o evento continua.